Fala aí pessoal, Jonathan Camargo aqui e hoje eu vou te contar sobre os principais tipos de fundos imobiliários. Então, vamos começar pelos fundos de lajes corporativas e escritórios. Bom, esse tipo de fundo normalmente são de grandes prédios em grandes centros comerciais. Em São Paulo, no Rio, nas grandes capitais normalmente existem grandes prédios com bons imóveis para serem alugados e existem fundos imobiliários que investem especificamente nesse tipo de fundo. Esse tipo de fundo você precisa ficar muito atento se normalmente ele é um fundo que tem uma grande diversificação, ou seja, tem um grande número de imóveis ou não, porque senão você pode ter, claro, sim, algum problema caso, se você estiver investindo em um fundo que tem apenas um único imóvel, ele venha a ser desocupado. Então presta muita atenção se esse tipo de fundo ele é um fundo diversificado ou não. Isso pode ser um problema a menos para você, caso você tenha aí um fundo diversificado. Caso não tenha, pode sim ter algum problema por falta de vacância, ou seja, não ter inquilino no imóvel do qual o fundo é dono. Presta muita atenção nesse tipo de fundo sobre isso. O segundo tipo de fundos que são super interessantes são de galpões industriais ou de logística, como é chamado. São normalmente fundos que investem em grandes pátios de logística ou grandes condomínios industriais. E eles são um tipo de fundo muito interessante para quem está formando uma carteira de longo prazo. Por quê? Porque esse tipo de fundo, esse tipo de imóvel próprio para logística ou de grandes condomínios industriais, normalmente possuem contratos de longo prazo. E isso, para quem é um investidor de longo prazo, faz total sentido. Então vale muito para quem está prestando atenção em querer criar uma carteira realmente de longo prazo, vale a pena prestar atenção nesse tipo de fundo imobiliário. Por quê? Porque por ter esse contrato de longo prazo pode ajudar você a ter rendimentos mais gordos e mais longos por mais tempo. Então presta atenção nesse tipo de fundo que pode ser ideal para você. O terceiro tipo de fundo são os fundos de shoppings e varejo. Esse é bem interessante, principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem os shoppings muito bem localizados dentro dos grandes centros. Normalmente o shopping no Brasil ele não é um ativo, quando a gente fala ativo eu digo imóvel, ele não é um ativo que você tenha dificuldade, como por exemplo acontece nos Estados Unidos, onde eles estão fora dos grandes centros, onde as pessoas precisam ter que ir até o shopping, normalmente tem que andar muitos quilômetros até chegar num shopping. Isso é bem comum fora do Brasil. No Brasil, normalmente, os shoppings estão dentro de grandes centros. E por conta disso, eles são muito mais vantajosos quando a gente fala de investir num fundo imobiliário de shopping. Por quê? Porque o shopping acabou se tornando no Brasil não só um ponto de referência para compra, mas também um ponto de referência para lazer. Por isso que a gente vê muitos shoppings lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, morrendo, ou seja, sendo abandonados, porque não existe mais movimentação de pessoas até lá. O e-commerce acabou fazendo isso ao redor do mundo. E no Brasil não. No Brasil o shopping se tornou realmente uma tradição familiar. As pessoas vão para lá para ir no cinema, para ir para a praça de alimentação e também para fazerem compras. Então, no Brasil, fundos que investem em shoppings ou os fundos de varejo, como são chamados, são bons fundos. Eles normalmente têm um valor de retorno interessante, então também fazem sentido para você quando você quiser buscar, porque normalmente dentro de um shopping você tem uma diversificação bem grande de aluguel, Então isso é bem interessante no Brasil, pode fazer sentido para você, presta atenção nesse tipo de fundo. O quarto tipo de fundo que existe no Brasil, ainda são poucos, mas é a tendência que nos próximos anos devam acontecer mais fundos desse estilo, são os fundos de hospitais. Hoje no Brasil existem 2 fundos desse tipo, e eu acredito que nos próximos anos isso deva acontecer de ter mais fundos que comprem um imóvel onde o hospital fica. O que é interessante? Normalmente são contratos de longuíssimo prazo e dificilmente você deve ter algum tipo de inadimplência. É muito difícil um hospital muito bem conceituado, numa boa localização, sair daquele imóvel para poder buscar um outro lugar. Normalmente isso é difícil de se acontecer. Então esse tipo de fundo pode ser interessante para quem está buscando de novo uma carteira de longo prazo. O quinto tipo de fundo que nem todo mundo conhece são os fundos de papel, que a gente chama, Ou seja, que investem em títulos e dívida imobiliária, ou seja, que tem lastro imobiliário. Na verdade, ele não investe em imóveis diretamente, ele compra ativos que sejam lastreados, ou seja, que tenham a garantia por trás de um imóvel. Um exemplo claro disso daí, de tipos desse título, são as LCIs, a letra de crédito imobiliária, e os CRIs, certificado de recebível imobiliário. Esses tipos de investimento podem estar dentro de um fundo imobiliário. É o que a gente chama de fundo de papel, ou seja, que ele compra papéis de renda fixa e você tem o rendimento disso num formato mensal.
Então presta atenção que esse é um tipo de fundo um pouco diferente dos demais, ou seja, ele investe diretamente em títulos e não diretamente em imóveis. Essa é a pequena diferença dele e normalmente eles são até que interessantes, tá? Presta atenção. Agora, se você é um bom investidor, se você já tem uma capacidade de ter um volume maior de recursos, talvez faça mais sentido você comprar esses títulos diretamente e não o fundo de papel, tá? Presta atenção nisso. Agora, se você é um pequeno investidor, o fundo de papel pode ser uma boa alternativa para você. O sexto tipo de fundo que eu gosto bastante, eu já falei isso em outros vídeos aqui no canal, são os fundos de fundos. Eu acho interessante um fundo de fundo porque, primeiro, você tem uma grande diversificação, ou seja, é um fundo que compra outros fundos, quando você vai ver se tem uma diversificação enorme, principalmente isso é interessante para quem é um pequeno investidor. Outra coisa que eu acho bacana é que você delega a gestão desse fundo, ou seja, a gestão desse recurso, a um gestor ativo. Então ele vai estar sempre buscando quais são os melhores fundos imobiliários para compor aquele fundo de fundos. Então esse tipo de fundo eu gosto por essas duas situações. Maior diversificação e, claro, delegar uma gestão ativa sobre fundos imobiliários, o que é difícil de se encontrar hoje no Brasil. O sétimo tipo de fundo, super interessante também no Brasil e novo, assim como os fundos de hospitais, são os fundos de ativos educacionais, ou seja, são fundos que têm a detenção sobre a propriedade imobiliária de grandes centros universitários ou universidades. Existem hoje, acho que se não me engano, 2 ou 3 fundos desse sentido hoje no Brasil. Eles são legais por quê? Porque existe um contrato de muito longo prazo, assim como os hospitais é difícil você mudar a faculdade de um lugar, né? Trocar a universidade, trocar toda a logística dos alunos para um outro imóvel. Então, normalmente existe esse tipo de fundo. Eles são interessantes porque eles são feitos normalmente no modelo de desenvolvimento imobiliário. O que eu quero dizer com isso? O que a gente chama no mercado de build to suit, ou seja, ele é construído justamente para ter uma universidade lá. Então ele é construído sob medida para alguém que vai então alugar aquele imóvel num prazo muito longo, tá? Então isso é o que existe. Eu acho que é interessante, são de novo ativos de imóveis para longuíssimo prazo. Então para o investidor que está buscando fazer aí sua carteira de investimentos de longo prazo, esse tipo de fundo pode ser extremamente interessante para você também. O último tipo de fundo, o oitavo, são os fundos de desenvolvimento imobiliário. Que tipo de fundo é esse? Esse fundo normalmente ele constrói residências, tá? Quando a gente fala de residências, podem ser grandes apartamentos, condomínios inteiros, normalmente, até isso acontece, e eles vendem posteriormente. Esse tipo de fundo, normalmente você não tem um recebimento de aluguel mensal, mas ele amortiza conforme você vai tendo maior quantidade de venda dos apartamentos e posteriormente entrega esse retorno aos cotistas do fundo imobiliário através de amortização, ou seja, ele te paga de volta o que ele teve de lucro. Eu acho que é um tipo de fundo interessante, principalmente em épocas quando a gente acabou de sair de uma crise e normalmente começa a se aquecer o mercado imobiliário. Esse tipo de fundo ele é interessante realmente porque você vai comprar ele com ativos extremamente baratos, ou seja, no momento que realmente está incorporando o terreno, começando a fazer esse tipo de desenvolvimento, para posteriormente ali, quando a gente fala posteriormente, normalmente é um ciclo de 4 a 8 anos para isso acontecer, para você comprar o terreno, desapropriar tudo que tinha que desapropriar, transformar num único terreno grande, começar a construção, construir e vender. Então isso tem um ciclo normalmente de um prazo um pouco mais longo e pode ser interessante para você uma possibilidade de longo prazo. Então os fundos de desenvolvimento imobiliário podem fazer bastante sentido para você. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer todos esses 8 tipos de fundos e se você gostou, aproveita para se inscrever aqui no canal e claro, se você tiver à vontade com esses tipos de fundos, deixe seus comentários aqui que eu ajudo vocês a investirem melhor e claro, se você quiser conhecer um pouco mais sobre como investir realmente em fundos imobiliários, nós temos um curso onde a gente fala sobre diversos tipos de investimentos e especificamente sobre fundos imobiliários, um módulo inteiro sobre fundos imobiliários, chama Investidor Milionário. O link vai estar aqui embaixo, se inscreve lá. Grande abraço e até o próximo vídeo.